Nossa aula de cuidador de idosos hoje, no leito, sobre mudança de decúbito e sobre banho no leito. Nós vamos abordar todos esses 3 assuntos na aula de hoje, na aula de cuidador de idosos. Vamos para a apresentação. Sejam bem-vindos. Vamos relembrar, para quem já está trabalhando, para quem já faz essa mudança de decúbito, vamos relembrar os posicionamentos corretos no leito do paciente. O primeiro posicionamento é decúbito dorsal, ou também chamado de posição supina. Então, no caso, é a barriga para frente. Só lembrando, pessoal, que o decúbito, essa palavra que a gente coloca para mudança de posição, ela é relacionada à parte do corpo que está em cima da cama, está em contato com a cama, na verdade. A parte do corpo que está em contato com a cama é a posição do paciente. Então, se o dorso, que são as costas do paciente, está em contato com a cama, se chama decúbito dorsal ou posição supina. Chamando a atenção para a posição dos travesseiros. Observa que nessa foto nós temos aí 5 travesseiros. Um travesseiro na cabeça, 2 travesseiros na região do cotovelo, deixando o cotovelo alinhado com o corpo, evitando o atrito do cotovelo com as costelas e evitando o atrito do cotovelo com a cama. Observe outro travesseiro na região do joelho, na região poplítea, que a gente diz. Para que isso? O joelho ele tem que ficar um pouco flexionado, porque o joelho hiper estendido força a musculatura, força tendões e pode causar dor no paciente. Então, ele tem que ficar ligeiramente flexionado. Observe, então, o último travesseiro nos pés do paciente. Por quê? Porque nos pés nós temos que deixar o paciente na posição anatômica dos pés, que faz um ângulo de 90 graus com a perna. Se você não colocar esse travesseiro aí nos pés do paciente, pode causar o que a gente chama de pé caído. Os tendões se estiram, ficam flácidos e o pé acaba caindo. Lógico que essa situação requer tempo, não é de um dia para o outro que o pé vai cair. Mas quando o paciente fica nessa posição por muitos dias e sem a gente nos preocuparmos com essa questão dos pés, tá? Principalmente em hospitais, em casas de saúde, o paciente acamado, a gente tem que colocar esse travesseiro aqui nos pés. Lembrando que a região do calcâneo desse paciente também não está em contato com a cama. Está suspensa para que esse paciente não tenha nenhuma lesão no calcâneo. Então, aqui a gente observa a posição correta em decúbito dorsal. Qualquer pergunta vocês podem fazer aí pelo chat, que a gente está acompanhando vocês, ou se quiser abrir o áudio e falar, pode ficar à vontade. Aqui nós temos uma variação do decúbito dorsal, é chamado de decúbito semidorsal. Observe que só a metade do corpo do paciente está sobre o travesseiro. Essa posição, às vezes, é para aqueles pacientes que estão com uma lesão, com uma ferida na região sacral. Não é? O paciente tem um ferimento, não pode ficar totalmente em decúbito dorsal. Então, a gente pode colocar em semidorsal. Um travesseiro nas costas e na região ilíaca, um travesseiro nas pernas. Se precisar de mais travesseiro, pode colocar também. Mas isso já suspende o calcâneo e já alivia a pressão na região sacral. Observe os braços do paciente também, que não devem estar encostados nas costelas, porque o braço encostado nas costelas pode causar lesões também nessa área.
é uma posição confortável para o paciente. Nós temos aqui o decúbito lateral. Nós temos, então, duas posições nesse decúbito, o lateral direito e o lateral esquerdo. A foto está nos mostrando lateral esquerdo. É o lado esquerdo que está em contato com a cama. Então, é decúbito lateral esquerdo. É uma posição que vocês precisam aprender, porque é a posição que a gente usa para fazer lavagem intestinal, clistel ou enema. Então, a enfermeira ou o médico vai dizer, coloque o paciente em decúbito lateral esquerdo e coloque o medicamento no reto do paciente. A gente precisa saber primeiro o que é o decúbito. Observe, então, a colocação dos travesseiros. Olhe para o pé direito do paciente, alinhado aí com o corpo, o pé, suspenso o calcâneo. Olha a perna ligeiramente flexionada. Isso alivia a pressão nos joelhos e também alivia a pressão na região da bacia, da pelve do paciente. Observe o braço suspenso por travesseiros. Se quiser um travesseiro menos volumoso, também pode. Tanto que o objetivo é afastar o cotovelo do corpo e promover conforto. Você não está vendo o outro braço, o braço esquerdo, mas provavelmente ele não está embaixo do corpo do paciente. Ele deve estar aí do lado, próximo da cabeça do paciente, o braço esquerdo. Tem que ter cuidado ao virar o decúbito, ao mudar o decúbito desse paciente, não deixar o braço por baixo, porque pode provocar lesões graves. Temos, então, o decúbito ventral, ou posição prona. O paciente está de barriga para baixo. Essa posição, hoje é muito usada na COVID-19, alivia a pressão no pulmão e facilita a respiração. Observe, então, os travesseiros. Travesseiro no joelho, né, diminuindo a pressão no joelho. Travesseiro tornando o pé na posição anatômica correta, em 90 graus com a perna. Travesseiro aliviando a pressão na região pélvica, nessa região da bacia, para que esses travesseiros macios vão evitar que esse paciente abra lesões na sua pele. Tá? Tem que colocar esses travesseiros. Não é só virar o paciente e deixar em cima da cama, tá? É promover o conforto e evitar lesões no paciente. Tem paciente que não consegue ficar totalmente com a barriga para baixo, né, no decúbito ventral. Então, alguns preferem essa posição, decúbito semiventral. Então, o travesseiro está só de algum lado do paciente. Então, está no lado direito, os travesseiros, para aliviar a pressão e manter alinhado. Percebe que o que tem que manter alinhado? Ombro, tem que manter alinhado a região pélvica do paciente, não está forçando uma perna, forçando na outra, porque isso pode provocar dor e pode provocar lesões. Então, resumindo, nós temos posição decúbito dorsal, decúbito semidorsal, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, decúbito ventral e decúbito semiventral. São as posições que o cuidador tem que conhecer para posicionar o seu paciente adequadamente. Depois de posicionar, como então colocar esses pacientes, na verdade, nessa posição? A gente chama de mudança de decúbito. Hoje está preconizado, na maioria dos ambientes de saúde, que a mudança de decúbito seja praticada de 2 em 2 horas. Tempo máximo que esse paciente vai passar nessa posição. Observe, então, esse reloginho.
12 horas, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas e 12 horas. Observe que essas horas vão servir tanto para o dia, quanto para a noite e para a madrugada, né? Para o dia inteiro de 24 horas. Eu já disse nas aulas passadas que quando você for escrever medicamentos, a gente não pode dizer 8 horas da manhã, 8 horas da noite, 6 horas da manhã, 6 horas da noite. Mas nesse caso, para facilitar o aprendizado do profissional, nós temos exatamente isso que eu acabei de falar. Nós temos 8 horas da manhã, 8 horas da noite, que serão 20 horas. 6 horas da manhã, 6 horas da noite, que serão 18 horas. 4 horas da manhã, 4 horas da tarde, que seriam 16 horas. 2 horas da manhã, 2 horas da tarde, que seriam 14 horas. 10 horas da manhã, 10 horas da noite, que seriam 22 horas. E 12 horas, meio-dia, e meia-noite, que seriam 24 horas. Agora, observe aqui e me respondam. Vou aguardar a resposta de vocês. Às 12 horas, nessa região lilás, na região lilás, qual é a posição do paciente? Aguardo a resposta de vocês aí no chat. Às 12 horas, na parte lilás. Lilás, gente, é o roxo, né? Essa parte aqui, ó. Antes dessa laranja. O paciente está aqui deitado. Qual é? Isso. Decúbito dorsal. Está de barriga para cima, pessoal. Decúbito dorsal. Muito bem. Às 2 horas, na parte laranja, ou laranjada, qual é o decúbito do paciente? Eu só estou perguntando para ver se vocês realmente entenderam o que eu expliquei ainda agora, há pouco. Às 2 horas, qual é o decúbito do paciente pela foto? Decúbito. Já posso dizer para vocês que é o decúbito lateral. O que eu quero saber é se você entendeu, se é direito ou se é esquerdo. Vai o dorsal direito. A Sara também é o dorsal. Pessoal, pela foto, abre assim no teu celular, tenta aumentar um pouquinho, você vai ver que o boneco, ele está de lado. Então, não é decúbito dorsal. Dorsal é com a barriga para cima. A barriga para cima. O decúbito dorsal, nós temos aqui às 12 horas e às 6 horas. Nesse de vermelho e nesse de lilás. Isso é decúbito dorsal. Às 12 e às 6 horas. Nesse de cor vermelha. Aí, os outros são decúbitos laterais. Nesse de cor laranja que eu estou perguntando, às 2 horas eu venho aqui e mudo o paciente. Esse de cor laranja, ele está em decúbito lateral direito. Não é isso? O braço direito, observe, eles ainda fizeram questão de colocar um travesseirinho branco aqui, para você entender que o decúbito é lateral direito, é a parte direita do corpo do paciente que está sob a cama. Já dá para enxergar? Dá para enxergar? Se ampliar no seu celular, se você ampliar um pouquinho, dá para enxergar. No azul, aqui abaixo, às 4 horas, nós temos, então, decúbito lateral esquerdo. Esquerdo. Tem aqui o travesseiro entre as pernas, é só para ilustrar o decúbito do paciente, né? Isso vocês vão ver em várias casas de saúde, casas de idosos,
em hospitais. Então, vocês precisam conhecer para interpretar corretamente esse reloginho. Tem alguns relógios que só tem o nome da posição para você mudar, e tem alguns relógios que tem esse boneco para você interpretar. Então, no caso, resumindo aqui, decúbito dorsal, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, 2 horas depois, decúbito dorsal de novo, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo. Professora, então o dorsal vai ser sempre de peito para cima, né? O resto tudo é lateral. Barriga para cima. Ventral, barriga para baixo. Lateral direito, lateral esquerdo. Correto? O dorso é a parte das costas da gente. Quando a gente diz assim, ó, tô com uma dor no dorso, significa as costas. O dorso é as costas. Você lembra? O ventre, a dança do ventre, é a dança que sacode o quê? A barriga, né? O abdômen, o tórax. Então, a dança do ventre é relacionado à posição ventral, é barriga para baixo. E o decúbito lateral é o lado direito na cama, e o decúbito esquerdo, lateral esquerdo, é o lado esquerdo na cama. Ok? Deu para entender? Então, quando a gente disser assim, bota o paciente em decúbito dorsal, é a barriga para cima. Bota o paciente em decúbito ventral, é a barriga para baixo. Bom, mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Vamos, então, estudar um pouquinho sobre a posição do decúbito lateral, como fazer essa mudança de decúbito, ou colocar o paciente nessa posição no leito. Existe uma técnica, a técnica é voltada para a economia de energia do cuidador, é voltado para evitar lesões no paciente, e nós vamos utilizar as nossas alavancas do nosso corpo, tá? Às vezes eu escuto aqui cuidadores que dizem que o paciente é muito pesado e ele não consegue colocar de lado. Provavelmente esse cuidador não teve a aula correta sobre mudança de decúbito, porque colocar um paciente de lado no leito, mesmo que ele seja pesado, que ele seja obeso, que ele tenha um sobrepeso, não é difícil. Tá? Difícil é tirar esse paciente obeso do leito, mas colocar de lado não é. Com a técnica correta, você consegue virar qualquer paciente. Então, nesse primeiro slide, preste atenção no seguinte, que eu vou chamar a atenção de vocês. O braço que vai ficar por baixo é o braço esticado. Por que ele tem que estar esticado? Para justamente ele não ficar por baixo do corpo do paciente, o cuidador esquecer esse braço aí embaixo do corpo do paciente e provocar uma lesão no braço dele. Então, estica logo o braço ao longo da cama. O braço por cima está flexionado. Esse braço vai ficar por cima e vai ajudar nessa posição a gente fazer a mudança. Observe a perna da paciente, está cruzada. A perna da paciente está cruzada e a perna esquerda por cima da direita. Nós vamos, então, mudar essa paciente para o decúbito direito. Próxima foto, para a gente entender. O cuidador tem que pegar nas 2 alavancas que nós temos no nosso corpo. Por que a gente chama de alavanca? Porque se você pegar no ombro do paciente, você vai trazer junto o pescoço, a cabeça e o tórax. Se você pega na região da pelve do paciente, na bacia, no bumbum do paciente, ou logo próximo do bumbum, na perna desse paciente, você traz o abdômen, a pelve e as pernas. Não tem como ficar na cama um pedaço do corpo do paciente para trás, não.
Então, quando você pega nessas duas alavancas, você traz o paciente de qualquer jeito. O que não pode é pegar só numa e querer puxar o paciente de forma errada. Então, segurou na alavanca, virou o paciente. Tá? Virou o paciente em decúbito lateral direito, que é o lado direito que está na cama. Aí você vai começar a apoiar o paciente, colocando todos os travesseiros necessários. Aí ele só colocou o travesseiro das costas e o travesseiro na cabeça, que já estava no paciente. Mas depois se pode colocar o travesseiro entre as pernas, no braço desse paciente, para ela poder agarrar o travesseiro, na região do calcânio e por aí vai. Do joelho, você pode colocar os travesseiros. Esse travesseiro que ele está colocando é muito interessante, porque evita que o paciente volte para a posição de decúbito dorsal. Ele faz um coxim, enrola o travesseiro, tá? Enrola o travesseiro e deixa o travesseiro bem nas costas, calcando aí as costas do paciente, evitando que ele volte para a posição dorsal. Outra coisa interessante que quando você faz essa mudança de decúbito, esse paciente, ele deveria estar na borda da cama. Porque quando você vira esse paciente, ele tem que ficar no meio da cama. O paciente não pode estar no meio da cama para você virar para a borda, senão você vai colocar o paciente na ponta da cama e ele pode cair. Então, o correto é você trazer o paciente para a borda da cama e virar para o meio da cama. Tá? Isso a gente vai ver no próximo slide. Nesse slide, ele colocou mais completo, levantando o paciente. Essa explicação eu vou tentar mostrar para vocês, discutir, mas eu sei que é difícil da gente entender só por essa foto. A paciente aí está na borda da cama. Na borda da cama, popularmente a gente diz na beira da cama. Está na beira da cama, bem na pontinha da cama. Como ele trouxe essa paciente do meio da cama, ela está no meio da cama, é mais ou menos onde está a mão dela. Como ele trouxe a mão direita? Como ele trouxe essa paciente do meio da cama para a borda da cama? Essa movimentação a gente faz em 3 tempos. Primeiro, a gente movimenta a parte de cima do corpo do paciente. Nós vamos puxar delicadamente, com as mãos sempre por baixo, a cabeça, o pescoço e o ombro da paciente. Você vai ter que colocar a mão nos ombros. Então, nós botamos a mão por baixo e trazemos essa parte. Óbvio, imagine esse movimento que você conseguiu puxar essa parte de cima e o resto do corpo do paciente continuou aqui no meio da cama. Aí, você vai colocar a mão por baixo aqui do abdômen e nessa região aqui do bumbum da paciente. É basicamente o que ele está fazendo agora. Tá aqui. Coloca a mão, é o segundo tempo. Primeiro tempo a parte de cima, segundo tempo a parte do meio, aí traz a parte do meio, arrastando delicadamente para a borda da cama. E a terceira parte, então, são as pernas da paciente. Você traz as pernas para a borda da cama. Então, você precisa de 3 tempos para poder colocar o paciente na borda do leito. Nesse próximo slide, nesse procedimento agora, ele vai colocar a paciente naquela cadeira ali do lado. Então, ela vai tirar, vai promover, a paciente vai ficar sentada, ele vai girar a paciente e depois vai segurar a paciente e colocar nessa cadeira do lado. O próximo passo, depois que a paciente observa que ela está na borda da cama, o próximo passo é sentar a paciente. Ele colocou
as mãos, uma das mãos no ombro da paciente, ou nos ombros da paciente por trás, pegando o pescoço e a cabeça, apoiando a paciente. Ele segurou no braço e sentou a paciente, tá? Nunca, em hipótese nenhuma, nós podemos puxar os pacientes idosos pelas mãos ou no antebraço, que você pode deslocar os ossos da mão e do punho e deslocar também o cotovelo desse paciente. Então, jamais a gente puxa o paciente por essas regiões, pelo braço do paciente. O que nós podemos é apenas segurar. Ele segurou no braço e colocou as mãos aí no ombro da paciente e conseguiu sentá-la. O próximo passo, então, é colocar, ela está sentada, fazer novamente um giro através das alavancas, ombro e coxa. Aqui nesse caso, ele está na região do joelho, ó. Colocou a mão aqui na região do joelho. Poderia, se a paciente aguentasse, até cruzar a perna, que ia ficar muito mais fácil. Mas colocou a mão no ombro, colocou a mão no joelho e girou a paciente, acompanhando aqui a seta. Tá? Ele gira a paciente para o lado direito, próximo aqui da cadeira. A paciente, então, sentou no leito. A paciente sentou no leito. E agora, o que é que ele vai fazer? Vai promover mais um giro. Veja, vai abraçar a paciente toda vez que você for levantar um paciente. Aqui, nesses slides, nós temos vários movimentos, vários procedimentos num só. Quando você tem que levantar um paciente idoso, você tem que abraçar o paciente o mais próximo possível. Você deve colocar uma perna na frente e outra sua atrás. Você deve flexionar os joelhos. Você deve deixar a coluna reta, abraça a paciente e suspende ela da cama nessa posição. Puxa ela para o seu corpo. Nesse caso, ele não vai só puxar a paciente para perto do corpo dele, mas também vai girar a paciente na direção da poltrona. Observe no próximo slide que ele fez questão de segurar no cós da calça da paciente. Então, ele prendeu a mão dele aqui, ó, no cós da calça. Lógico que esse procedimento, você tem que avisar o paciente que você está fazendo isso. Porque ele pode aí se sentir com a intimidade dele invadida, de você estar segurando nas calças dele. Você vai avisar que vai segurar na roupa dele. Se ele não quiser, você cruza as mãos nas costas do paciente, na região lombar, e faz o procedimento do mesmo jeito. Girou, colocou na cadeira. Outra coisa importante, a posição da cadeira. A posição da cadeira deve ser o mais próximo possível da cama e paralela à cama. Tá? Bem paralela aí à cabeceira da cama. Lembrando que essa posição, essa movimentação que nós acabamos de ver, serve para você colocar o paciente numa cadeira de rodas, numa cadeira de banho ou numa cadeira de repouso como essa daí. Tá? Quanto mais próximo da cama, quanto mais perto do paciente, mais estabilidade no movimento você vai ter. Essa é a posição correta, tá? Você, próximo do paciente, evita que você leve uma queda junto com o paciente. Ele colocou aí a paciente, então, observe que a coluna está reta, mas os joelhos estão aí flexionados para evitar lesão na coluna do cuidador. Tá? Observe também que a paciente cruzou as mãos no pescoço do cuidador. Claro que se o paciente não consegue, a gente não pode exigir isso,
Mas se ele ainda tem mobilização no braço e pode fazer esse esforço, ajuda a estabilizar o movimento e evitar quedas. Certo? Esse movimento, gente, que a gente acabou de ver, são movimentações contínuas para o cuidador. Todo tempo ele fazendo esse tipo de movimento em pacientes acamados. Por isso, a necessidade da gente comentar esse movimento. Ainda tem a problemática de quando a gente coloca o paciente na cadeira, ou na cadeira de banho, ou na cadeira de rodas, ou na poltrona, o paciente não fica na posição correta. Então, nós temos que vir por trás da cadeira. Imagine que se fosse uma cadeira de rodas, era do mesmo jeito, por trás da cadeira de rodas ou de banho ou da poltrona, segurar na parte do tórax do paciente, cruzar nossas mãos bem firme e puxar esse paciente para cima e para trás, numa movimentação sincronizada, e de uma vez o movimento, você consegue puxar esse paciente e colocá-lo encostado, com o dorso dele encostado na cadeira, de uma forma mais estável e correta. Porque se você não posicionar o paciente direito, tem alguns pacientes que vão escorregar. Se ele não tiver com o dorso e o bumbum ou o glúteo perfeitamente recostado aí na cadeira, eles podem escorregar e podem cair, né? Podem se machucar. Ok? Então, você vai ter que fazer esse movimento para ajeitar o paciente na cadeira. Na próxima aula, nós vamos tentar fazer esses movimentos. Eu não sei como é que vai ficar o pessoal da noite, mas eu vou tentar fazer esses movimentos aqui na nossa cama, junto com o nosso colega Mauro. E vamos tentar mostrar, porque ainda existem várias variações desses movimentos na cadeira de rodas, mostrar na cadeira de rodas. Se não der para o pessoal da noite, porque o Mauro fica aqui durante a tarde, né? A gente transmite o vídeo para vocês, que eu também vou mandar para o pessoal do técnico de enfermagem, né? Então, a gente transmite o vídeo para vocês, que nós vamos fazer aqui no curso, na cama, esses movimentos, e com a cadeira de rodas também esses movimentos, para vocês visualizarem como seria o correto. E vamos também tentar fazer aí um banho no leito. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aí na nossa programação. Vamos fazer um banho no leito para mostrar o procedimento todo para vocês. Outra atividade muito importante é como a gente se movimenta para retirar os lençóis. Veja que eu trouxe esses movimentos para vocês, porque quando a gente vai dar o banho no leito, a gente precisa saber essas movimentações. Mudar o paciente de lado, mudar para o outro lado, qual a posição do paciente correta, o que é um decúbito, como se bota lençol, como se tira lençol. Se junta tudo para a gente, todo esse conhecimento, para a gente poder dar um banho no leito corretamente. A primeira coisa, então, é soltar os lençóis sujos, que a gente quer trocar. Se o lençol é um tipo lençol luva, esse que tem elástico, nós vamos soltando os lençóis na cama do paciente. Depois, a gente tira os cobertores e deixa o paciente apenas com um lençol, porque a gente não pode expor o paciente em hipótese nenhuma. Tem sempre que deixar o paciente coberto. O terceiro passo, então, eu quero tirar esse lençol aqui de baixo. O terceiro passo é
virar o paciente de lado, virar o paciente em decúbito lateral. Como está aí o vídeo. Eu vou, então, agora, partir para o próximo passo, enrolar o lençol sujo, todo nas costas do paciente, tá? Para baixo também do corpo do paciente. Quanto mais eu enrolar esse lençol para baixo, mais fácil vai ser de tirar esse lençol quando ele virar para o outro lado. Então, observa que toda essa movimentação de lateralização do paciente e colocar esse lençol para baixo aqui do corpo do paciente, ela pode ser feita em vários momentos. Colocar um impermeável, que é um plástico, colocar um colchão, caixa de ovos, a gente coloca dessa mesma forma. Colocar, por exemplo, até mesmo um colchão d'água, a gente coloca primeiro o colchão, depois enche em cima com o paciente em cima, se for o caso. A gente faz vários procedimentos que utilizam essa mesma informação, de colocar o paciente de lado e enrolar o lençol sujo para baixo do paciente. Bem, o próximo passo, então, é trazer o lençol limpo. Na metade que você colocou o lençol sujo para baixo do paciente, você pode limpar a cama, se for o caso, e colocar o lençol limpo na metade que está descoberta da cama, tá? Eu falei colchão d'água, gente, desculpa, é colchão de ar. O colchão d'água não tem jeito, você tem que tirar o paciente da cama, encher o colchão, depois colocar, não tem jeito. Já o colchão de ar, se tiver uma bomba de ar, a gente até consegue encher com o paciente em cima. É difícil, mas consegue. Tá? O colchão pneumático, por exemplo, ele usa essa... Colchão pneumático... Peraí, como é que tem o nome também? Colchão de célula, colchão pneumático, não sei se tem outro nome. Ele usa esse procedimento que eu acabei de falar. O paciente está em cima do colchão, tem umas célulazinhas que enchem de ar, e existe uma bomba elétrica, ligada aí na eletricidade, você gradua a pressão dessa bomba e ele enche as células com o paciente em cima do colchão. Então, no colchão de ar, alguns colchões até dá para eu encher com o paciente em cima, mas o colchão d'água não dá, infelizmente não dá não, tem que tirar o paciente. São muitos litros de água, tem que colocar com uma mangueira, não dá para encher com o paciente em cima. Bem, eu tirei o lençol sujo, coloquei para baixo do paciente, coloquei o lençol limpo. Óbvio que a próxima etapa é virar o paciente de volta para o decúbito anterior, vira para esse lado, ele vai ficar em cima do lençol limpo, e você vai tirar o lençol sujo facilmente, às vezes você, dependendo de quanto você colocou para baixo desse paciente, o lençol, quando você vira o paciente, já está fora do corpo do paciente. Aí você tira o sujo e puxa delicadamente o limpo. A minha foto aqui, que mostra esse procedimento, não deu tempo de eu trazer uma foto melhor, mas é como eu acabei de mostrar. O paciente virou para o outro decúbito, o lençol sujo foi retirado e o lençol limpo de baixo vai ser puxado para ajeitar aqui, então, terminar de ajeitar a cama do paciente. E dessa forma você consegue colocar qualquer pano, lençol móvel, impermeável, através dessa mobilização, tá? Mexe o paciente para um lado, mexe o paciente para o outro lado, não tem problema, favorece a circulação, a não ser em condições especiais que o paciente tem restrição realmente de movimentos, não pode ficar movimentando muito o paciente. Mas se ele puder, você não tem problema, você está mexendo ele para um lado e para o outro, não.
É claro que os pacientes não gostam muito de estar mexendo ele para um lado e para o outro, mas isso favorece a circulação, não tem nenhum problema. Bom, dito as posições e dito também como posicionar o paciente, então nós temos que falar do banho no leito, um tópico importantíssimo para lidar com idosos acamados. Mas antes de falar do banho no leito, eu quero trazer para vocês 3 conceitos. O banho de aspersão, o banho de imersão, o banho no leito propriamente dito. Tá? O banho de aspersão, gente, é chamado banho no chuveiro. O banho que é o melhor banho que existe, tá certo? Seria o banho correto, mesmo que seja numa cadeira de rodas, o paciente levar para o chuveiro, seria ideal do que dar o banho no leito. Seria melhor, na verdade. Porque você molha o paciente, lava o paciente com sabonete e toda a sujidade do paciente vai para o ralo. Então, seria o banho ideal. O banho de imersão é o banho na banheira, quando se enche a banheira e coloca o paciente dentro dessa banheira. E não muito utilizado aqui no Brasil, mas algumas residências têm banheira e as pessoas colocam o paciente nessa situação de tomar banho na banheira. Já o banho no leito, só fazendo uma observação no banho na banheira, se fosse o banho só com um chuveirinho na banheira e a sujidade do paciente descendo pelo ralo da banheira, basicamente é como se fosse um banho de chuveiro. Agora, se for realmente imergir o paciente, colocar ele dentro da água na banheira, aí já não se torna um banho tão adequado, porque a sujidade do paciente vai ficar na água, né? Vai ficar na água. Então, não se torna assim um banho tão higiênico. Já o banho no leito, que é o banho em cima da cama, esses conceitos são importantes porque sempre, às vezes, em provas de cuidador, cai esse tipo de questão. O banho no leito, o banho em cima da cama, é um banho que não se usa muita água, mas conseguimos tirar a sujidade da pele do paciente, dar conforto ao paciente, né? Esse banho, ele é importante, ele tem uma sequência, ele tem uma técnica para que ele seja realizado da forma correta. Então, a definição de banho no leito é a higienização do corpo realizada no leito em pacientes impossibilitados de se locomoverem. Tem que só saber que pacientes são esses. Né? Paciente que não anda mais, o paciente que não consegue mais ir até o banheiro andando, e ele é muito pesado, ele é obeso, que você não vai ter condições de tirar esse paciente sozinho ou sozinha do leito do paciente. Então, é melhor deixá-lo na cama e dar o banho no leito. Você só pode tirar o paciente da cama se você se sentir segura ou seguro de tirar esse paciente com segurança, colocar na cadeira de banho e levar sozinho para o banheiro. Se você realmente tiver ajuda, uma outra pessoa que faça isso junto com você, e mesmo assim vocês tenham segurança de que vai dar certo, tirar o paciente do leito e colocar numa cadeira e levar para o banheiro com segurança, pode ser feito. Se não, você deixa esse paciente no leito e dá o banho nele. Um paciente muito obeso, você não tem como tirar esse paciente da cama, dá o banho no leito, tá certo? Não é só condições de saúde, paciente que, por exemplo, ele não anda mais, sofreu um traumatismo raquimedular, ele é paraplégico, ou é tetraplégico, são pacientes que você vai ter que dar banho no leito.
Se não tem outra pessoa para tirar, ele é paraplégico. Ah, mas tem uma pessoa para tirar e ele consegue ficar sentado na cadeira de banho, eu posso levar esse paciente para o banheiro? Pode, não tem problema nenhum. Mas esse transporte, ele tem que ser feito com segurança. Se não tem segurança, deixa o paciente no leito e dá o banho lá. O banho no leito, então, proporciona higiene e conforto, reduz o potencial de infecções em pacientes restritos ao leito, né? Vai tirar a sujidade de urina, de resto de fezes, vai tirar aí o sebo do corpo da gente, que é natural, o suor e micro-organismos também. Restos de células, né? A descamação celular vai diminuir. Então, o banho proporciona aí higiene e conforto. Mantém a integridade cutânea. Você vai fazendo como se fosse uma massagem na pele do paciente, quando vai limpando a pele, vai também estimulando a circulação. Quando realizar o banho, então? Diminui aí para mim, por favor. Tá aqui, ó. Em atendimento à prescrição de enfermagem e sempre que houver necessidade que demande esse cuidado. Tá? E quando houver desejo do paciente e nada que contraindique o procedimento, é quando a gente vai fazer. Só uma observação, o banho no leito, gente, é um banho demorado, é um banho cansativo, muitas vezes leva mais de 1 hora para a gente fazer um banho no leito, um banho adequado, banho correto. Isso é uma coisa que você já tem que conversar com a família. Se você tiver que vir a dar banho no leito, até o seu salário deve ser adequado a esse procedimento, porque leve em consideração tudo isso. O familiar não vai querer dar banho no leito. É cansativo, é demorado. Ele requer uma preparação antes e depois. Você vai ver que antes, porque você tem que juntar todo o material, esquentar a água do banho, conversar com o paciente, posicionar o paciente antes. Depois, você tem que juntar as roupas, limpar o quarto, colocar todos os materiais no seu canto. É cansativo, certo? Então, geralmente, a gente utiliza o banho no leito só uma vez por dia. E olhe lá. Não dá para dar 2 banhos no leito, não. É cansativo demais para o cuidador. Material necessário. Antes de você começar a dar o banho, você tem que juntar todo o material perto do paciente. Então, nós temos aí as roupas, o material de higiene da residência, luvas de procedimento. Você precisa, pelo menos, de 2 pares de luva, bacias. Na verdade, aqui é comadre. Tá comadre, viu, Irapã? É comadre, né? Comadre, é com U. Algum jarro, se precisar. Algodão para o banho. Tá? Vamos discutir a questão do algodão, porque eu prefiro para o banho no leito algodão, mas tem gente que dá o banho com esponja, com uma toalha pequena e assim por diante. Balde, água morna. A água deve ser agradável para o paciente. Então, você vai ter que amornar essa água, colocar o braço ou o punho do paciente para sentir essa água. Você também tem que sentir com o seu punho para ver se está agradável a água e não vai causar nenhuma queimadura nesse paciente. No hospital, nós temos o biombo. O biombo, na verdade, é aquela toalha, né? Não, aquela armação de metal com uma cortina, é chamada biombo. O hamper é um cesto também, que é uma armação de metal, e o hamper é com um balde, aliás, com uma estrutura de pano que serve como se fosse um balde.
O hidratante, o desodorante, o pente e carrinho de banho, na verdade, é no hospital. Em casa, você vai ter que providenciar uma mesa, uma cadeira ou 2 cadeiras, né, para você poder trazer todo o seu material. Quando você começar a dar o banho, você vai despir o paciente, vai molhar o paciente, vai baixar uma grade da cama. Você não pode estar fazendo o procedimento e aí, de repente, você lembrar, esqueci a toalha. Nesse esqueceu a toalha, você pode correr o risco de deixar o paciente descoberto, você pode deixar o paciente com a grade abaixada e o paciente cair. Não são poucas as vezes que aconteceram isso com os pacientes. O paciente pode cair, você deixa o paciente sozinho e acaba acontecendo uma intercorrência dessa. Então, traga todo o seu material para perto, na hora de dar o banho, perto do paciente. Aqui nós temos um kit banho no leito, e seria a forma mais adequada para a gente dar esse banho. Né? Nesse kit nós temos aqui um saco bem resistente, e ele pode colocar aqui, eu acho que é 2 litros de água, uma torneirinha, para quem nunca, aliás, um chuveirinho, para quem nunca deu banho no leito, se assusta com esse volume de água. É o banho que menos utiliza água, é o banho no leito. É uma quantidade pequena de água, e o ideal é que a gente não faça nenhuma sujeira, nem caia nenhuma gota de água no chão. Porque o banho é no leito, não é no chão. Então, não vai cair água no chão do quarto do paciente, porque senão é mais trabalho para você. E ainda você pode cair com a molhado o chão, você ainda pode levar uma queda, você como cuidador. Nesse kit banho no leito, se você tiver curiosidade, depois vocês pesquisem na internet, ele custa, em média, uns R$300. Então, geralmente, infelizmente, as famílias não compram esse kit banho no leito. Mas seria mais fácil da gente dar o banho com esse instrumento. Por quê? Nesse kit banho no leito, nós temos um reservatório para lavar o cabelo do paciente. Então, fica muito mais fácil. Tem um látex ou uma borracha embaixo, que vocês não estão vendo aqui, que coleta essa água que está sendo usada para dentro de um balde, para depois ser jogado fora. Tá? Então, existem esses kits aí no mercado, na internet existe. Tem aí o preço? Um outro exemplo, ó. Tá? A água fica aqui suspensa para que ela possa descer com facilidade pelo chuveirinho, e aí eu posso dar o banho no paciente tranquilo. Outro detalhe, esse kit banho no leito vem com um lençol de plástico. Deixa eu voltar aqui. Um lençol de plástico que vai fazer com que o paciente possa dar o banho no restante do corpo do paciente sem jogar água no chão. Tá? Ele vem com esse lençol de plástico. Aqui é outro exemplo de kit banho no leito. Como a gente não tem o kit banho no leito, mesmo tendo o kit, aliás, nós temos que seguir uma sequência lógica para dar o banho no paciente. Essa sequência é da cabeça para os pés. A primeira coisa que você tem que saber. O fluxo de limpeza do paciente vai ser cabeça até os pés. Primeiro, também a parte da frente, então a parte ventral, tá? A parte da barriga, do abdômen, do tórax, né, dos braços, das pernas. Primeiro a parte da frente. Depois... 850 o kit banho no leito? Meu Deus, como aumentou, né? Era R$300. E tem um aqui de 297. Ah, tá. Então tem o mais barato e tem o mais caro, né? Vê se vem com um lençol, Irapó. Um lençol Esse do chuveirinho é 297. O do chuveirinho é 297?
Não tem um lençol, vem com um lençol de plástico? Bom, deixa eu dizer aqui, o Urapó tá pesquisando aí, o kit banho no leito. É interessante, depois vocês podem pesquisar, não tem aqui em Fortaleza. Não tem aqui em Fortaleza, mas tem em São Paulo. A família pode adquirir. Ele tem uma durabilidade muito boa. Aquele saco, ele não é de qualquer plástico. Tá? O chuveirinho por si só é um chuveirinho normal, dura bastante também. E facilita muito. Eu acho que se eu tivesse de dar banho no leito todo dia de uma pessoa, eu ia tentar conseguir esse kit, porque facilita muito a vida do cuidador. Tá? Vai diminuir, o banho vai se tornar bem mais rápido, que é como se fosse um banho de chuveiro, e diminui também o trabalho do cuidador, facilita bem a vida dele. Porque você vai ver aqui que fazendo com algodão, ou fazendo com toalha, ou fazendo com qualquer outro material, esponja, você vai ter que passar em cada parte do corpo devagar. Você vai molhar, vai ensaboar, depois vai enxaguar e depois vai enxugar. Então, vai se tornar cansativo e vai pegar bastante tempo do cuidador para realizar esse procedimento. Então, percebe, primeiro a frente, depois as costas. O correto seria, por último, a área da genitália do paciente e a área das nádegas do paciente para lavar o ânus do paciente. Tá? O correto seria a parte final, as partes íntimas do paciente e as nádegas. As nádegas, por quê? É a parte mais contaminada do nosso corpo. Depois que você chegar nessa região, você vai ter que desprezar as luvas e calçar outras luvas para dar continuidade ao procedimento. Então, você já sabe que para dar um bom banho no leito de forma correta, você precisa de 2 pares de luvas. 850 da manhã. A banho de expressão. Que bota uma banheira dentro, é? Bem interessante. Bota a banheira por baixo do paciente, né? O kit de banho contém 3 itens: o lençol impermeável com válvula, uma mangueira de escoamento e uma mangueira para chuveiro elétrico. É só fixar o lençol nas grades da cama hospitalar, encaixar a mangueira na válvula e trazer a água do chuveiro e pronto. É parecido com aquele lençol daquela... Direito a um banho digno no leito. Depois eu vou tentar mostrar, eu acho que tem uma foto aqui. Ah, não, tem não, era naquele vídeo que eu estava mostrando, né? Então, vamos para frente aqui. O preparo do paciente, o preparo do local. Nós vamos realizar a higienização das mãos, separar o material necessário. Essa realização da higienização das mãos é do profissional. Separar o material necessário, como você viu, isso aí é antes de dar o banho. Colocar o material separado próximo do paciente, explicar o procedimento ao paciente, mesmo que esse paciente não responda, mesmo que ele seja inconsciente, você tem que explicar o procedimento para esse paciente. Fechar as portas e janelas, não deve ter correntes de ar, porque pode causar choque térmico nesse paciente. Então, ventiladores, ar-condicionados, né? Portas abertas, tem que fechar para poder dar o banho. Testar a temperatura da água na face interna do seu antebraço, ou seja, na região do punho, e calçar as luvas de procedimento para começar a fazer a atividade, o banho no leito propriamente dito. Nesse slide, eu trouxe para vocês que, se por acaso não puder dar banho com uma esponja ou o algodão, pode ser feito aí uma toalhinha pequena, pode ser feito esse coxinho na mão do profissional, ele vai molhando, lógico que a mão está com luva, né?
ele vai molhando dentro da bacia e passando no paciente. Quantas vezes for necessário, esse profissional também deve trocar a água dessa bacia. Conforme ele achar que a água está contaminada ou está com sujidade, essa água vai ter que ser trocada quantas vezes for necessário. Já com algodão não acontece isso, gente, porque o algodão, você coloca dentro da bacia os pedaços de algodão, e aí você vai tirando o pedaço, passando no corpo do paciente e jogando fora. Tá? Veja, eu vou só repetir que você vai todo o tempo, vai molhar, ensaboar, enxaguar e enxugar. Então, você vai sempre fazendo esses procedimentos por parte. Não pode deixar o paciente despido. Você vai apenas puxando o lençol para a parte que você vai limpar e depois vai cobrindo de novo o paciente. Bom, o primeiro passo é soltar a roupa da cama, a gente já falou. Despir o paciente apenas o necessário, deixando coberto somente com o lençol. Desligar a dieta, se esse paciente tem dieta, se está em medicamento também por via endovenosa, tem que parar esses procedimentos para poder dar o banho. Lavar a cabeça é o primeiro procedimento e o cabelo do paciente. Na verdade, primeiro você começa pelo cabelo e depois na cabeça é o local talvez mais trabalhoso da gente lavar o paciente. Por quê? Porque na cabeça tem os olhos, tem a boca, tem os ouvidos para você limpar e tem o nariz para você limpar. E ainda a face e o pescoço. Cada parte dessas, às vezes, demanda uma limpeza diferente e conhecimento do cuidador. Não é só passar a mão no rosto do paciente, não. Primeiro, lavar os olhos, nessa parte verde aqui. Eu vou tentar só mostrar aqui para vocês. Lavar os olhos requer a limpeza do canto interno para o externo. Vamos ver aqui, que a foto não... Deixa eu só tentar ajeitar. Maria, um bichinho aqui. Só um minuto. Só ajeitar para poder mostrar aqui para vocês. Ok. Tá dando para ver aí? Olha aí para mim, por favor. Tá, né? Do olho. A limpeza dos olhos deve ser com gaze, não deve ser com algodão. Porque os fiapos do algodão podem prender nos cílios do paciente, pode incomodar. E também o nosso algodão que nós utilizamos já é um algodão contaminado. Então, o ideal é que utilizemos algodão, gaze, de preferência gaze estéreo, de preferência, molhada em soro fisiológico, para que a gente possa limpar os olhos corretamente. Podemos até pingar umas gotinhas de soro fisiológico no olho do paciente ou água destilada para promover a limpeza desse olho. E como a gente passar a gaze? Tem uma técnica também para a gente passar a gaze. E antes de eu falar a técnica, vai ser uma gaze para cada olho. Não é para você usar essa mesma gaze no outro olho. Você vai levar o micro-organismo de um olho para o outro. Então, uma gaze para cada olho. Você tem que limpar do canto interno, da parte interna do olho, para o canto externo do olho. Em movimentos delicados, para não maltratar aí as pálpebras do paciente. Por quê? Porque na pontinha do olho, no canto interno, tem a válvula ou conduto lacrimal. E se você trazer sujidades da parte externa
para esse conduto lacrimal, pode provocar o que a gente chama de tersol, quando o conduto lacrimal enche de sujidade. E, na verdade, o nome técnico de tersol é ordéolo. Pode provocar uma inflamação por obstrução desse conduto lacrimal, chamado de ordéolo. Então, nós temos a limpeza dos olhos. No ouvido, nós podemos passar uma gaze, nós podemos limpar atrás do ouvido, nós podemos limpar na parte da orelha e só até onde você enxerga, próximo aí do conduto interno, conduto auditivo interno. Não podemos colocar esse cotonete dentro do ouvido do paciente, porque pode provocar empurrar cera e pode lesionar o tímpano desse paciente. Então, nós não podemos introduzir o cotonete no ouvido do paciente. Então, nós temos aí os olhos, o ouvido, o nariz pode ser limpo com uma gaze, com água ou com soro, porque cotonete também pode irritar o nariz e fazer com que o paciente fique espirrando. E a boca vai depender de cada paciente. O paciente pode escovar os dentes, pode limpar a boca com enxaguatório bucal, pode limpar a boca com uma gaze, você segurando essa gaze e passando na boca do paciente, mas vai depender de que tipo de paciente você está lidando. Se é um paciente com demência, se você botar o dedo na boca desse paciente, ele pode prender o seu dedo e pode até cortar. Pode também ser feito com uma espátula, com gaze na ponta dessa espátula, bem enrolada, e você mergulha no enxaguatório bucal e pode limpar a boca do paciente com essa espátula. Vai depender de que tipo de paciente você tem e está cuidando. Então, a gente passa agora, depois de lavar a cabeça, lavou o pescoço, lavou o cabelo, né? A gente passa, então, para os membros superiores. Detalhe que nos membros superiores você tem braços, mãos e axila. Se por acaso, né, o paciente está com um odor desagradável na axila e impregnou nas suas luvas, você vai ter que trocar de luvas. Tá? Mas você vai limpar os braços, tanto na parte anterior do braço, quanto na parte posterior. Porque quando você for virar o paciente de costas, não precisa mais limpar os braços do paciente na parte posterior. Então, os braços a gente limpa na parte da frente e na parte de trás. E lava bem as mãos do paciente, corta as unhas do paciente e lava as mãos principalmente entre os dedos, para depois enxaguar e enxugar bem essa região. Quando ele colocou aqui que despreza a água da bacia, é porque, nesse caso, para quem está pegando a água, passando em toalha, leva até o paciente, volta com essa mesma toalha para dentro da bacia, se passar na axila, vai trazer um odor desagradável para dentro da água. Então, vai ter que desprezar a água da bacia e trazer outra água. Veja que isso vai dar um trabalho para o cuidador. Agora, se você está utilizando algodão, pedaços de algodão mergulhado dentro dessa bacia com água, então, se você pegou um pedaço de algodão, passou na axila do paciente e jogou fora, então você não contaminou a água, certo? Por isso que o algodão, estavam me perguntando hoje sobre o custo do algodão, algumas pessoas que economizam, compram aí meio quilo de algodão, é aquele pacote bem grande, e às vezes esse pacote dá até para um mês, tá? Só para esse banho no leito. Então, é custo-benefício. E é higiene também. Bom, deixar a metade do corpo do paciente coberta com lençol e lavar a parte exposta com sabão. Retirar o sabão, secar com a toalha e cobrir a metade do corpo que foi lavado com o lençol e lavar a outra metade. O que eu estou dizendo?
O cuidador tem que ter esse cuidado de deixar, né? Tem que ter essa preocupação de deixar o resto do corpo do paciente coberto, descobrir apenas a parte que ele vai lavar, ensaboar, enxaguar, é tirar o sabão, e enxugar. Ele vai enxugando cada parte. Quando chegar, para você ver que quando chegar no final do banho no leito, às vezes nem a cama está molhada, nem o lençol do paciente está molhado, na verdade. Lógico que tem que proteger o colchão. Se o colchão for de plástico, não tem problema. Se tiver um colchão pneumático de plástico também embaixo do paciente, não tem problema de cair água nesse lençol, porque depois você vai tirar, vai limpar o colchão e vai colocar um lençol novo. Ou limpo, aliás. Bem, percebe que nós lavamos a cabeça, os braços, o tórax, o abdômen. E aí, se passa imediatamente, o ideal seria esse, se passa imediatamente para os membros inferiores. Do mesmo jeito que lavou os braços, você vai lavar os membros inferiores, tanto na parte da frente quanto na parte de trás logo. Podendo flexionar a perna do paciente, ou então pedindo para ele suspender a perna, para você lavar logo a parte de baixo das pernas do paciente. Se for necessário, mergulhar os pés do paciente na bacia, para poder provocar uma higiene melhor dos pés, você faça. Mas se você colocar os pés do paciente dentro da bacia, você vai ter que trocar a água mais uma vez dessa bacia. E haja tempo para o cuidador. Então, você pode usar apenas o algodão e ir lavando os pés do paciente. Nessa imagem, nós temos a limpeza das pernas com chuveirinho. Aí é uma maravilha. Né? Vai se lavar a parte superior da perna e da coxa e a parte inferior também. Basta flexionar a perna do paciente. Ora, alguém me perguntou hoje à tarde, e aí? Vai fazer uma molhadeira, né? Na verdade, tem um lençol por baixo desse paciente, e nesse lençol, realmente vai cair essa água no chão. Se você não proteger pela lateral, colocar alguma toalha, não proteger o chão com plástico, essa água provavelmente vai cair no chão, vai fazer uma molhadeira geral no quarto desse paciente. E às vezes nem pode molhar o quarto, porque tem quarto com tábuas de madeira, nem pode molhar esse quarto. Então, por isso que é complicado dar esse banho com chuveirinho, tem que ter um local correto de dar o banho no paciente, que possa molhar. Então, nós lavamos, de novo, a cabeça, os membros, o tórax, as pernas. O que falta? Falta as costas. Então, nós temos que virar o paciente em decúbito lateral, lavar e enxugar as costas. E aí, nós vamos retirar o lençol sujo, fazer aquele procedimento de colocar o lençol sujo para baixo do paciente, limpar o leito desse paciente, colocar o lençol limpo, virar o paciente para o outro lado, lavar as costas e, por fim, lavar a região da genitália. Veja que para a gente lavar a última parte, que é a genitália, nós vamos precisar aí de uma comadre, tá? Na verdade, os colegas aqui pesquisando, o nome correto é comadre, tá errado aí nos meus slides. E se fosse um homem que quisesse fazer xixi, poderia usar o papagaio. Mas, na verdade, para o banho, nós vamos usar a comadre. Observe que nós temos várias formas de colocar essa comadre. Né? Às vezes, a gente vê os vídeos e os slides, é como se todo paciente ajudasse. E a gente sabe que tem paciente que não faz isso aí, não faz esse movimento de colocar as pernas em cima da cama, os pés em cima da cama e suspender o bumbum. Não é todo paciente que vai fazer isso. Então, na próxima aula ou no próximo vídeo, eu vou mostrar
para vocês, cuidadores, que podemos colocar de lado, em decúbito lateral, a comadre. Não é essa parte aqui que ele está segurando que vai botar nas costas, lá na região do sacral. E sim, essa parte mais fina, você vai colocar aqui na região sacral, vai introduzir nessa posição. E essa parte vai ficar fácil para você lavar o bumbum do paciente, a região anal e a região da genitália. Sempre lembrando que a ordem, né? Aliás, o sentido dessa limpeza é sempre de cima para baixo, até a região do ânus do paciente. Sempre de cima para baixo. Bom, depois que você faz a limpeza da genitália do paciente, imediatamente você deve trocar essa luva para você concluir o banho, arrumar o leito, fazer uma massagem corporal no paciente com hidratante ou óleo de girassol, se você assim desejar, ou se é rotina da residência. Vai vestir o paciente, então, vestir o paciente, pentear os cabelos do paciente, deixar o paciente confortável. Se for o caso, colocar desodorante no paciente, se assim ele gosta, é rotina da residência. Né? Desprezar os resíduos, a água, o algodão que foi usado, a esponja, se vai ser reutilizada. Ficou. Retirar as luvas de procedimento, realizar a higienização das mãos. Lembrando que o banho no leito dá mais trabalho para o cuidador quando termina o banho. Vai colocar a roupa para lavar, vai arrumar o quarto, às vezes passar um pano no quarto, desprezar tudo que foi usado, né? Limpar os utensílios para o próximo banho, organizar todo o material que foi utilizado, né? O sabão, o sabonete, o shampoo, tudo no seu canto. E ainda, se o paciente gosta de alguma colônia, perfume, sei lá, depende do local. Só não deve passar o perfume no rosto do paciente, porque isso pode sufocar o paciente, pode causar alergia na pele do paciente, tá? Você não deve passar o perfume no rosto. Pode colocar perfume, colônia, se ele gostar, em pequena quantidade e na roupa do paciente, e não no rosto ou na pele do paciente. Isso pode sufocar. Aproveitando esse ensejo do perfume, lembrando que cuidador também não pode usar perfume ativo, forte, porque pode causar alergia no paciente. Tem paciente que tem alergia respiratória. Então, o perfume pode acionar essa alergia respiratória. E pode também sufocar o paciente. Então, a gente não deve usar perfumes muito fortes, perfume ativo, e isso pode machucar o paciente. Por fim, gente, só lembrando que às vezes a gente esquece, mas talco não se usa mais em idoso. A não ser, lógico, que a família já tem essa prática de muitos anos, mas você pode, aos poucos, conversar com os familiares e dizer que é uma prática antiga o uso de talco em paciente. Por dois motivos. Primeiro, porque a gente bota o talco, o paciente pode sufocar com esse talco. Pode também desenvolver alergia. Segundo, que o talco resseca a pele. Então, a gente não deve usar talco. O talco suga a água da pele do paciente. E a água vai sair junto com o talco. Então, a gente não deve mais passar talco no paciente, tá? Bem, isso foi o banho no leito, né? Nós juntamos aí um bocado de conhecimentos nessa aula a respeito de mobilização. Eu vou abrir aqui para vocês. Agora eu posso fechar, né? Agora eu posso fechar tudo, né? Não, só não o Meet.
Tá. Espera aí. Eu fechei e parou a apresentação, né? Gente, boas-vindas aí, viu, Sara? Seja bem-vinda, assim como a Aline entrou depois, não foi, Aline? Aline, a Tereza sempre nos prestigiando, né, Tereza? Muito obrigada. Luana, Laílma, parabéns, meninas, né? O esforço de vocês, de estarem... Obrigada. Esforço de vocês aí estudando, estando aqui com a gente, é um prazer muito grande, viu? Isso reforça, né, a prática de vocês como cuidadoras, porque às vezes a pessoa sempre pensa que já sabe de tudo, e tudo é muita coisa, gente, ninguém sabe de tudo, né? Então, sempre estudar, sempre discutir, sempre buscar. E quando tem oportunidade... Qual, Aline? Qual remédio? A Aline perguntou aqui, está tomando o remédio direitinho? Não foi Para isso? Luana. Luana está tomando remédio. Porque ela passou, eu lembro que no primeiro dia ela estava passando mal, porque tinha esquecido de tomar o remédio da pressão. Da pressão, Luana. Te ajeita, Luana. Vai tomar teu remédio, Luana. Ai, Pois gente, assim, tinha alguns vídeos para mostrar, mas a gente vai tentar mostrar na próxima aula. Eu vou também ver se a gente faz a questão do vídeo aqui filmado para vocês visualizarem, porque quando essa aula é teórica, na verdade, a gente faz essa aula prática de banho no leito aqui no curso. Mas, como a gente está em possibilidade de fazer isso, junto com os cuidadores, a gente vai fazer um vídeo mostrando essa aula completa, tá? A prática. Vamos até cronometrar o nosso tempo para ver quanto tempo a gente dá um banho no leito, ok? Vai ser a nossa próxima aula, tá certo? E aí, eu só agradecer a participação de vocês. A Luana está sem áudio, né, Luana? Não tem problema, eu entendi. Agradecer a participação de vocês, dar boa noite para vocês, dizer que eu estou com saudade do pessoal que vem aqui participar presencial. As minhas colegas aí do curso, né? O pessoal do curso nem entrou todo mundo na aula, mas não tem problema. E aí, para quem está no curso, está tendo presença que assiste essas aulas, ok? Muito obrigada. Se tem... A Aline está dizendo que é comadre. Aline, nós estamos nessa discussão, porque comadre é a mulher do compadre. É o que a gente viu hoje no Google, no dicionário. Eu estava procurando, porque tem a comadre hospitalar, que chama. Pois é, aí... o problema é essa nomenclatura. Não sei se tu viu no Google comadre. Tu viu no Google comadre? Não é comadre. O Irapuã viu no Google comadre, com U. Porque comadre Ah, tu viu no dicionário? Porque comadre é a mulher do compadre. Então, ele viu aí comadre com O, a mulher do compadre. E compadre é com U, né? Compadre é com O também. Vixe, Maria, portuguesa é complicado. Chatinho. Pois é, ele viu aí comadre com U. A gente pode pesquisar isso depois, viu? E aí, pessoal, boa noite para vocês, tá? Me despedindo aqui de vocês, agradecendo mais uma vez a aula do Sônia, eu vou botar aqui no texto a definição que eu achei. Da comadre hospitalar. Que é uma espécie de urinol que tem como objetivo ajudar as mulheres que estão de cama a fazer as necessidades. Também deve ser usado para auxiliar na limpeza, né? No caso do asseio, no banho e tal. Pode ser, Aline, que a pessoa tenha escrito errado também. Como o pessoal escreve errado aí os nomes técnicos, tá?
Sim. Mas depois, na próxima aula, vamos discutir esse O e esse U aí da comadre. Já vou olhar, viu? Um abraço para vocês todos. Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Boa noite, doutora. Foi um prazer, viu? Prazer é todo meu.